Olá, eu sou Roberta Alves e começa agora mais um programa O Mundo Mais Criança. E hoje quem nos recebe é o Dr. Sandro Hilário, ele que é ginecologista, obstetra e mastologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer recebê-las aqui. O prazer é nosso, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E hoje, doutor, vamos falar de um assunto tão relevante. A nossa pauta em especial hoje é sobre abortos de repetição. Um assunto que é pouco falado, causando aos casais que sofrem muita frustração. Doutor, para que todos possam entender, o que é o aborto? O abortamento é toda a perda ou toda a interrupção da gestação antes das 20 semanas, ou quando o feto tem menos de 500 gramas. Isso é o abortamento. O abortamento, infelizmente, ele acontece com uma frequência muito maior do que os casais imaginam. O abortamento acontece em 25% das gestações. Então, toda mulher que engravida, infelizmente, tem que ter como uma das possibilidades a interrupção da gravidez antes das 20 semanas, que acontece aí, então, em 1/4 dessas gestações. Doutor, e quando o assunto é abortos de repetição? O aborto de repetição é a ocorrência de 3 abortamentos consecutivos. Essa é uma situação muito mais grave, muito mais frustrante para o casal. O casal busca uma solução desesperada, muitas vezes, para essa situação. E, graças a Deus, essa é uma situação muito menos frequente. Isso acontece em 1 a 2% dos casais que tentam engravidar. Aí nós vamos abrir um leque muito grande de possibilidades diagnósticas quando nós falamos em abortamento de repetição. O abortamento único, aquela ocorrência que vem em cada 25% das gravidezes, na grande maioria das vezes ela está relacionada a alterações genéticas do feto, do embrião. Essas alterações elas se dão por malformações ali na hora do encontro entre o espermatozoide e o óvulo. Para a gente relembrar lá, nós temos 46 pares de cromossomos e 2 pares de cromossomos sexuais. Muitas vezes, quando você vai na formação desse embrião, você tem ali uma alteração cromossômica que passa um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos. Por exemplo, a síndrome de Down é uma síndrome da trissomia, então tem 3 cromossomos do cromossomo 21, mas essa síndrome ela é compatível com a vida, até que a gente vê os pacientes que nascem, se desenvolvem com síndrome de Down. Mas muitas vezes essas alterações cromossômicas são incompatíveis com a vida e logo então no início do desenvolvimento do embrião ocorre o abortamento. Esse, no caso de um abortamento único, é a causa principal. 80% dos casos são causados por alguma alteração genética. Quando nós estamos pensando no abortamento de repetição, a gente já tem uma menor incidência do diagnóstico de alteração genética. Infelizmente, a gente ainda não consegue encontrar uma causa para 25% dos abortamentos de repetição. E isso nos deixa bastante frustrados, a paciente também, porque a gente é uma situação que a gente tem que, hoje, a medicina onde está, não consegue encontrar o porquê desse abortamento de repetição. Mas a causa genética ainda é a principal causa. Metade, mais ou menos 50% das vezes que nós temos abortamentos de repetição, a gente vai encontrar alguma alteração genética desse tipo que eu expliquei no feto ou nos pais. Quando a gente tem abortamento de repetição, nós temos que fazer um exame genético também dos pais, para ver se eles têm alguma dessas cromossomopatias. Eu, você, qualquer um de nós que vivemos uma vida normal, podemos ter nas nossas células uma pequena alteração cromossômica que não gerou problema nenhum para a gente, que deixou a gente viver uma vida normal. Só que na hora que a gente vai fazer a divisão desses cromossomos para formar as nossas células germinativas, o óvulo ou o espermatozoide, aí esse óvulo ou espermatozoide carrega uma carga genética muito defeituosa que não possibilita a formação do embrião. Então a gente vai ter as causas genéticas como a primeira causa, aí procurarmos nos pais também, porque em 10% dos casos nós temos pais com alterações genéticas,
E aí nós vamos ter que buscar a ajuda de um geneticista ou de uma fertilização in vitro. Tem as outras causas, nós temos causas imunológicas, causas autoimunes. A maior parte das pacientes que chegam para a gente tem a ideia, porque procuram ali na internet, de um negócio chamado síndrome antifosfolípide, que é uma alteração da coagulação que faz com que a implantação e o desenvolvimento do embrião não ocorra de forma adequada. Ela pode ter uma perda tanto inicial, um abortamento, como ter alterações do desenvolvimento do embrião lá para frente. E aí, essa é um importante diagnóstico que a gente também precisa fazer. Isso está em torno de uns 10% dos abortamentos de repetição. Então, é um leque grande de causas que a gente tem nesses abortamentos de repetição. É um diagnóstico, às vezes, não muito fácil de ser feito. Veja que para você fazer um diagnóstico genético, você precisa da ajuda de um geneticista e a conservação daquele material que foi o material do abortamento, o embrião e tal, numa conservação diferente. Se você colocar ele ali no formol, você já não consegue fazer a avaliação genética. Então, você precisa de uma conservação diferente e tal. Isso em grandes centros aqui como São Paulo já fica difícil fazer. Você imagina em alguns lugares pequenos, que é até difícil fazer o anátomo-patológico. Então, é um diagnóstico, às vezes, não muito fácil de você conseguir fazer. Mesmo os casos de síndrome antifosfolípide são exames bastante complexos, são exames de sangue, mas são exames muito mais complexos, caros às vezes, que não estão disponíveis em todos os lugares. E aí vai longe, mas é uma investigação que precisa tentar ser feita para possibilitar que os casais engravidem e tenham aí o seu sonho de serem pais conquistados, né? Perfeito, doutor. Doutor, existe um tratamento para prevenir esse tipo de aborto? Depende da causa. Aí nós vamos precisar descobrir a causa. Nesses 25% dos casos que nós não diagnosticamos a causa, muitas vezes a gente acaba fazendo alguns tratamentos empíricos, usando anticoagulante, usando AS, algumas coisas que a gente consegue fazer para melhorar a chance dessa gravidez. Mas aí, dependendo do diagnóstico, se você tiver um diagnóstico de alteração genética mesmo, você vai precisar de ajuda de uma fertilização in vitro. Não tem jeito. Vai precisar fazer uma fertilização in vitro e um diagnóstico pré-gestacional daquele embrião. Ver se ali não tem nenhuma alteração genética para você poder implantar. Que é a única forma, né? Porque o gene vem errado ali, o DNA está errado. E das outras causas, tem causas imunológicas que às vezes é desenvolvido como se a não reconhecesse o embrião reconhecesse ele como um corpo estranho e passasse a reagir contra esse embrião, como se nós tivéssemos ali dentro da gente um vírus ou uma bactéria. O organismo age, né, doutor? Dessa forma. E aí você tem alguns tratamentos que você pode fazer, não são tratamentos muito acessíveis, não são tratamentos disponíveis, por exemplo, no SUS. Então, o que você faz com que você diminua ou mude a forma de reação imunológica que essa paciente tem para possibilitar que essa gestação se desenvolva. Doutor Sandro, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Mundo Mais Criança. É um prazer. Espero vocês aqui para a gente discutir novos assuntos. Oba! O programa Mundo Mais Criança vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.